Ikta Solork é um jovem despreocupado que só se interessa por duas coisas na vida: um lugar para tirar uma soneca e uma mulher ao seu lado. Infelizmente, o conflito entre o Império Katvarna e a vizinha República de Kyoka destrói sua vida pacífica. Após se alistarem como oficiais militares, Ikta e sua amiga de infância Yatori Shino Igsen encontram o atirador de elite Torway Ramion, o infante Matthieu Tojirit e a médica Hiroma Becker em um barco que viaja para o local do exame militar. Mal sabiam os jovens atléticos o quão drástica a vida seria para eles em poucos dias, pois seus barcos afundaram nas profundezas do oceano numa tempestade louca. Momentos antes de Ikta e sua amiga de infância Yatori embarcarem no navio para o exame militar, Ikta tirou uma soneca numa rede entre as árvores no pequeno arbusto. Seu parceiro, uma pequena e fofa criatura chamada Kaus, o acorda para informá-lo de que deve ir para o navio a tempo. A poucos metros dali, Yatori Igsen, amiga de Ikta com cabelos avermelhados, que também vem de um clã de guerreiros, é vista caminhando em direção ao navio com 3 de seus antigos colegas. Ao longo do caminho, todos discutem a batalha entre seu reino e Kyoka, seus inimigos. Um deles menciona o grande comandante da guarnição oriental de seu reino, o tenente-general Hazaf Rikan, e fala sobre sua grande contribuição para manter os inimigos afastados. Ikta os ouve, desce de sua rede e reclama que o general tem que fazer muito trabalho para manter os inimigos afastados. Os colegas de Yatori se ofendem com as palavras de Ikta, pois as consideram insultuosas para com o general. Ikta, que preferia evitar confrontos, os deixa vencer a discussão enquanto caminha em direção ao navio para se juntar a Ikta e aos outros. Ele para no meio do caminho e conta a Ikta seus pensamentos sobre a guerra em geral. Ele avisa Yatori o quão ruins as coisas ficarão para o reino deles se continuarem lutando defensivamente. Yatori, que já estava farta de suas divagações, o cala e o leva em direção ao navio depois de pedir que a ajude a vencer o exame contra sua concorrente. Poucos minutos depois de o navio zarpar para o local do exame, Yatori foi para as cabines ver seus concorrentes e aliados. A primeira pessoa que ela encontra é Hiroma Becker e sua parceira, Miel Harrow. É a típica garota tímida cujo sonho é se tornar uma médica de combate. A próxima pessoa que chega é o gordo atrevido, Matthew Tedrick, que odeia Ikta. Matthew é um sujeito com problemas de autoestima que sempre sente que não é bom o suficiente para sua equipe. Como esperado, ele se gaba de sua família Tedrick e tenta se fazer de importante. Ista o salva do constrangimento e desce de sua cama para se apresentar formalmente à donzela, Haru. Ele lança alguns de seus encantos sobre a pobre Haru e a faz gritar de vergonha. Felizmente, Yatori o impediu de ir longe demais, pois o próximo competidor deles. Torway Ramion, um rapaz muito bonito que é o concorrente direto de Yatori, aparece e se apresenta formalmente ao grupo. Matthieu fica com ciúmes novamente e fala mal de seu clã. Ikta, que sempre se sente ameaçado por rapazes bonitos, levanta-se e fala mal da aparência de Torway. Torway, por outro lado, mantém a calma e observa surpreso, enquanto seus novos amigos o tornam um assunto da discussão. Eventualmente, o grupo se dispersou e se sentiu em casa. Horas depois, quando escurece, Ista testemunha uma partida de xadrez entre Torway e Matthew. Matthew perde como esperado e fica zangado consigo mesmo e com o jogo por não saber mais. Haru e Yatori aparecem segundos depois para servir chá aos rapazes. Enquanto isso, todos discutem estratégias de batalha e coisas que tornam uma batalha muito mais fácil de vencer. De repente, o navio balança violentamente e Ikta derrama sua bebida em Matthew. Yatori ouve alguém atrás da porta e vai verificar. Ao abri-la, ela encontra uma garotinha adolescente com cabelo loiro e pergunta de onde ela é. A garota fica muito tímida e foge, deixando Yatori e seus amigos a se perguntar de onde ela poderia ser. Ikta menciona algumas coisas obscenas sobre a garota menor de idade. Mas então, antes que ele seja repreendido, as luzes do navio se apagam. Yatori e seu pessoal vão para o convés apenas para se verem prestes a afundar numa tempestade massiva. Todos entram nos botes salva-vidas e os colocam na água. A garota loira, ao tentar chegar ao bote, escorrega e cai na água. Sem pensar duas vezes, Ikta e seu parceiro Kus mergulham na água e, eventualmente, salvam a garota adolescente loira. Logo depois, a garota adolescente desmaia e se encontra numa caverna com Yatori, Matthew e o resto deles lá. Yatori, que parece reconhecê-la como Shamil, a terceira princesa de seu reino, rapidamente se ajoelha para prestar seus respeitos. Shamil desiste da encenação e pede a Yatori que lhe conte o que aconteceu com o navio deles. Depois de narrar tudo o que aconteceu, Yatori pede seu perdão por resgatá-la sem a ajuda dela. Shamil sorri e lembra Yatori de sua visita à mansão da família Igsen, há cerca de 8 anos. Ela relembra com Yatori antes de perguntar onde estão os outros. Yatori diz a ela que Ikta e Torway saíram para inspecionar os arredores e que voltarão em breve. Matthew, que estava morrendo de frio, humildemente pede seu casaco de volta. No entanto, Shamil não podia dar-lhe o casaco, ou então, ela ficaria nua. Em algum lugar na floresta próxima, Ikta e Torway discutem a casa imperial enquanto exploram a área em busca de comida e bebida. Por acaso, Ikta e seus companheiros se deparam com o território da República de Kyoka e rapidamente voltam para relatar suas descobertas à sua equipe. Depois de explicar as coisas à equipe, Ista acalma seus companheiros em pânico e os aconselha a seguir seu plano, que é encontrar uma maneira de romper a fronteira e retornar ao Império ilesos. Isso. Ou, eles fingem ser prisioneiros e apenas esperam não serem mortos antes de serem usados como moeda de troca para fazer o Império se render.
Ao ouvir isso, Shamil se levanta e faz um escândalo por ser capturada. Ikta fica irritado e tapa a boca dela antes de dizer o quão ruins as coisas podem ficar se ela continuar reclamando. Yatori pune Ikta e o manda para fora depois de se desculpar em seu nome. Quando ela descobre que foi ele quem a salvou, a princesa o deixa ir. Yatori segue Ikta para fora e pergunta o que está acontecendo. Ikta se desculpa por ter se irritado e imagina que foi longe demais ao esperar tanta maturidade de uma adolescente. Eventualmente as coisas voltam ao normal, e todos almoçam tranquilamente. Depois de encherem a barriga, Shamil se acalma e coloca sua segurança nas mãos de sua equipe. Logo depois, todos se dedicam a afiar suas armas e a fazer coisas que lhes darão mais tempo na caverna. Ishta faz uma rede e conta à princesa sobre ela. Depois de incentivá-la a experimentá-la, Shamil sobe nela e se sente muito confortável. Ela olhou para o céu e se maravilhou com a beleza da natureza. Nesse momento, ela encontra um dirigível Kyokan e conta a Ishta sobre ele. Ishta rapidamente a pega e se esconde para que não os vejam enquanto fazem suas patrulhas. Mais tarde naquela noite, Shamil se levanta para se aliviar. Os soldados da patrulha Kyokan acionam um alarme perto de Shamil, e isso acorda todos eles. Eles imediatamente entram em modo de batalha e todos ocupam suas posições. Ishta intercepta o inimigo quando estão prestes a capturar Shamil, e os distrai fingindo ser um refugiado em busca de asilo na República Kyokan. Para sua sorte, sua atuação engana os soldados e eles baixam a guarda. Quando Ishta percebe que são apenas 3, ele muda sua expressão e chama seus companheiros para ativar o padrão 3 de assalto. Antes que os soldados percebam, Yatori e os outros descem das árvores e acabam com todos eles. Um deles tenta escapar, mas é abatido pelo atirador de elite da equipe, Torway. Após o ataque aos soldados Kyokan, Ichta e seus rapazes caminham em direção ao último soldado sobrevivente, Ichta, e encontram seu parceiro Sprite tentando acordá-lo. Ishta acalma o homem e lhe faz algumas perguntas importantes em troca de ter suas feridas tratadas. Irik, o soldado desavisado, divulga tudo o que Ishta precisa saber sobre seu próprio acampamento base. Depois de obter todas as informações de que precisa, ele deixa Irik ir descansar e coleta as pedras da alma dos parceiros dos 3 soldados caídos. Ishta então carrega o corpo do soldado para um lugar seguro para enterrá-lo. Momentos depois, todos retornam à caverna para se recuperar após a batalha feroz. Enquanto afia sua espada, Yatori encontra Torway culpando-se por quase errar o segundo tiro numa luta crucial como aquela, e o faz cair em si. Então, ela sai e encontra a princesa Shamil amaldiçoando sua própria linhagem, pois isso exige muitos sacrifícios das pessoas que deveria proteger. Ishta aparece e beija gentilmente a mão da princesa, pedindo-lhe que leve as coisas com calma e deixe tudo nas mãos de seus subordinados. Shamil, que inicialmente pensava que Ichta era uma pessoa rude, fica chocada ao ver esse lado dele. Mesmo depois que ele parte, ela pede a Yatori para saber exatamente que tipo de homem ele é. Yatori a assegura de que ela saberá no devido tempo. No dia seguinte, Ichta leva seus amigos a um dirigível e os apresenta aos sprites que recuperou na noite anterior. Uma vez todos reunidos, Ikta explica seu plano a eles. Ele planeja enviar o dirigível sem tripulação para o ar e fazê-lo voar através do acampamento de patrulha da fronteira Kyokan. Então, no momento certo, ele se vestirá como um dos soldados de lá e levará seus amigos, vestidos como refugiados, ao general para solicitar passagem segura através de sua fronteira para o Império. E em troca, Ishta forneceria as informações necessárias para o segundo tenente recuperar o dirigível antes que ele voasse para fora de seu território para sempre. Como os dirigíveis são literalmente os jatos particulares de Kyoka, o tenente do acampamento não teria muita escolha, a não ser permitir que Ikta e seu povo cruzassem a fronteira para chegar ao Império. Todos parecem entender o recado, então todos vestem seus trajes de adereço. Ikta chega ao acampamento conforme o planejado e consegue realmente realizar o golpe. Naquela noite, Ishta leva sua equipe através da fronteira sem derramamento de sangue. No entanto, Matthew reclama que suas armas flutuaram para longe no dirigível. Naquela noite, todos os 5 heróis são apresentados ao grande general Hazaf, que os recebe calorosamente para ficarem no palácio até que possam ver o imperador. Após um mês inteiro de diversão e sono em camas macias, Ishta começa a ficar entediado com a vida. Certa manhã, Torway entra apressado com o jornal para mostrar a seu povo as más notícias sobre a morte de Hazaf. Ishta dá uma olhada no jornal e recorda a noite em que chegaram. Aparentemente, ele havia percebido a estratégia covarde do imperador de continuar lutando e tentar avisar Hazaf para não ser usado como peão para promover propaganda política. Infelizmente, ninguém quer ouvir um plebeu sem status social. E além disso, Hazaf não estava realmente preocupado em perder a vida na guerra, desde que fosse pelo imperador. Ele ignora o aviso de Ichta e felizmente se sacrifica para ser usado como peão. Agora que ele está morto, Ishta pode pelo menos dizer que avisou. Mesmo assim, ele ainda saiu da cama para comer seu delicioso café da manhã. Depois de algumas horas, Yatori e sua equipe são convocados ao palácio do imperador para vê-lo. Ao chegarem lá, encontram Shamil perto de seu pai e se ajoelham diante dele. O imperador os agradece por salvarem sua filha e os recompensa concedendo aos 5 os títulos de cavaleiros imperiais. Isso choca Ishta, que estava furioso com a princesa por tentar ser condescendente com ele. No caminho de volta para casa em uma carruagem, Ishta desabafa francamente com a princesa e diz a ela que está furioso com suas táticas de usar a vitória deles para fins políticos. Shamil lhe dá um olhar presunçoso e começa a falar mal de seu verdadeiro pai, Bata Sank, o conhecido estrategista em geral.
Ista a deixa em paz quando ela continua falando coisas sem sentido sobre seu mestre e outros amigos. Quando ela chega à mãe dele, Ikta a para e ameaça quebrar o pescoço dela se ela voltar a falar mal de sua mãe. Yatori repreende seu desrespeito e diz a ele para manter a calma da próxima vez. Depois de viajar bastante, Ikta e seu povo são recebidos na escola de treinamento militar e se instalam. Naquela noite, Yatori procura Ikta pessoalmente para perguntar sobre seus últimos acessos de raiva. Ikta informa que, embora muitos aplaudissem a promoção, ele estava furioso, pois nunca pensou que assumiria o trabalho que matou seu pai. Ser um cavaleiro imperial é exigente, e Ista preferiria usar seu cérebro em algum lugar mais adequado para uma pessoa preguiçosa como ele. No dia seguinte, cada cadete da escola de treinamento é apresentado ao seu novo campo de treinamento e é incentivado a fazer seu trabalho da melhor forma possível. Após a orientação, Ikta e seus colegas fazem a corrida matinal de 1 milha. Depois de terem os joelhos esfolados, todos se acomodam debaixo de uma grande árvore no pátio para comer alguns lanches. Alguns valentões dos escalões superiores aparecem e jogam insetos na comida deles para assustá-los. No entanto, Ikta esmaga o inseto em pedaços e o come bem na frente deles. Os valentões ficam estranhados e fogem. Após o café da manhã, todos tomam um bom banho e vestem seus uniformes militares antes de irem para a aula. Momentos antes da aula começar, Shamil senta-se perto de Ikta, que já está dormindo, e percebe a atitude preguiçosa ao redor dele. Enquanto a aula continua, ela escreve em seu quadro e pergunta a Ikta se ele realmente gosta de sua vida na escola militar. Ikta informa que não, e também a agradece por tê-lo trazido a um lugar onde ele pode testar seus conhecimentos e zombar das pessoas, se possível. Shamil fica um pouco irritada, mas então o professor pede a ela uma contribuição para a aula. Ela faz sua parte, e então o professor chama Solork Ikta para dar sua opinião sobre a estratégia usada em uma certa batalha de 3 contra 1. Ikta se levanta e não apenas dá uma descrição detalhada, mas também corrige alguns erros no livro que o professor está ensinando a eles. Isso deixa toda a turma maravilhada ao perceber que Ista tinha mais em seu cérebro do que todos eles juntos. Após a aula, Toei e Mathieu vão para o estande de tiro para praticar alguns tiros de longa distância. Assim que terminam, voltam para seus outros amigos e, infelizmente, encontram o irmão mais velho de Toei, Sari Haslag Ramayan, ou Sari para abreviar, que os para e intimida seu irmão mais novo por ser o membro mais fraco da família. Matthew fica ali enquanto testemunha o valentão falar mal de seu amigo. Depois de se apresentar, Matthew tenta defender Toei, mas Sari não o deixa falar. Em vez disso, ele continuou chamando seu irmãozinho de covarde, que gostava de se esconder das linhas inimigas. O que todos eles não sabiam era que Ikta, que estava dormindo em sua rede na árvore, estava os ouvindo. Quando ele se cansa de toda a conversa atrevida, ele desce de sua rede e dá a Sari seu próprio aviso. Sari cai direto em sua armadilha e fica irritado demais para sequer pensar em algo. Sari até o espanca e o deixa implorando por perdão. No entanto, Ikta apenas se levanta e deixa o resto nas mãos de Yatori. Yatori o agradece pela honra e avança para lutar com Sari e seus tripulantes. Depois de derrotar todos eles, Yatori se prepara para enfrentar Tsushura, o homem mais forte do esquadrão. Neste ponto, Sari para a luta e vive para lutar outro dia. Yatori e seu povo respeitam seus desejos e vão tratar os ferimentos de Ikta. Enquanto isso, todos discutem estratégias de guerra e maneiras de vencer alguém como Sari. 3 meses depois, os instrutores designam pelotões a alguns dos poucos cadetes selecionados que se destacaram. Ikta, Yatori e Toei são alguns dos cadetes selecionados para liderar um pelotão, e ele aceita sua responsabilidade. Depois de nomear todos os oficiais de pelotão, os instrutores os dispersam para que possam se acostumar com seus novos oficiais. Ikta conhece uma das filhas de sua antiga paixão, Amicia, que havia se divorciado recentemente. A filha, Suya, que de alguma forma encontrou seu caminho para o pelotão de Ichta, o repreende por ter tido relações carnais com sua mãe em seus momentos mais vulneráveis. Ichta volta para casa e relata o evento improvável ao seu povo. Ele reclama de Suya e de seus membros do pelotão que nem sequer aceitam suas ordens, pois todos sentem que ele não está à altura do padrão deles. Em vez de ter pena dele, Yatori o deixa ir e ficar de mau humor em paz, já que ele também cometeu adultério. Ichta vai verificar suas tropas e as encontra marchando sem seu consentimento. Mais tarde naquele dia, Matthew corre para dar a notícia aos seus amigos. Aparentemente, os detalhes sobre a batalha simulada foram anunciados e, pelo que ele ouviu, a batalha simulada ocorrerá entre 2 exércitos, cada um composto por 3 pelotões para lutar entre si com balas de tinta. Ao ouvir tudo o que ele disse, Ichta descobre que seu pelotão será emparelhado com o pelotão de Matthew e Toei, enquanto o pelotão de Yatori será emparelhado com Sari e mais um outro sujeito. Ikta acalma sua equipe e os aconselha a se divertirem enquanto podem. Ele distribui tarefas a todos, e se certifica de que todos entendam que isso deve ser uma partida amigável. Depois de acalmar os nervos de todos, Ikta sai para encontrar Suya para que possa negociar seu retorno à liderança do esquadrão. Ele começa sua discussão acusando Suya de rebaixá-lo por razões pessoais. No entanto, Suya ficou realmente na defensiva, e Ikta decidiu fazer uma aposta com ela. Ele pede a ela que o deixe liderar a equipe na batalha simulada, e se ele vencer, então ele assume o comando do pelotão. Por outro lado, se ele perder o jogo, então ele se demite para trabalhar em um escritório. Parece bastante justo para Suya, então ela o deixa fazer. Na próxima cena, Ita e sua equipe se dirigem para o fundo da floresta para tomar suas posições antes do dia seguinte, quando a batalha simulada começa.
No caminho para o acampamento, Ishtar instrui seus homens a tirar parte de seu equipamento e colocá-lo no chão, apesar da forte chuva. Felizmente, seus homens obedecem, mas Suya tenta contradizê-lo. Ishtar lhe dá uma razão tangível para fazer isso e garante que ela entenda a essência. Depois de chegarem ao acampamento, Ishtar continua explicando um pouco de suas táticas para a confusa e irritada Suya. Ishtar a informa de seus planos para interceptar as forças de Sari em um local de sua escolha e diz a ela para confiar um pouco mais nele. No dia seguinte, Yatori e seus batedores retornam para relatar a localização de Ishtar e seus homens, que é perto do rio ao sul de onde deveriam estar. Isso irrita Sari e o faz perder a calma enquanto ele divide e instrui seus soldados a irem para aquela área com Yatori, onde podem subjugar os homens de Ishtar. Depois de fazer seus soldados enfrentarem as forças de Solark, Sari ignora todas as instruções de seus subordinados para testar a profundidade do rio, a fim de planejar um ataque surpresa aos homens de Ishtar, e aconselha Yatori a dividir seu exército ao meio, para que possam subir o rio e interceptar os homens de Ishtar que estavam fazendo a mesma coisa. Yatori, que já conhece o plano de Ishtar, tenta avisar Sari sobre o plano de Ishtar, mas Sari não está pronto para ouvi-la, então ela segue seu conselho. Yatori leva suas forças o mais longe possível da margem do rio antes de finalmente aprender tudo o que há para saber sobre os planos de Ishtar. Aparentemente, Ishtar precisava de Yatori o mais longe possível de Sari, pois ele sabia que ela era a única ameaça que poderia se opor à sua vitória. Quando ele tem certeza de que ela está longe o suficiente, ele faz com que uma pequena parte de seus soldados, que ele posiciona bem afastados, elimine alguns dos homens dela, e então ataca Sari e os outros com a maior parte de seu pelotão, esperando eliminar Sari, o líder deles, antes que Yatori descubra tudo e volte para proteger seu general. A guerra parece estar a seu favor, pois seus soldados pisam na parte rasa do rio que criaram com um tronco na noite anterior. Sari é pego de surpresa, mas suas tropas são hábeis o suficiente para se defenderem contra o pessoal de Ishtar. Apenas segundos antes de Sari ser atingido pela arma de paintball, Yatori retorna e o protege. Ao ver a terrível Yatori aparecer para enfrentá-los, Ishtar e suas tropas recuam para lutar em outro dia. 2 horas depois, Ishtar e seu pessoal se instalam em algum lugar na selva para descansar e elaborar outro plano para a batalha do dia seguinte. Matthew, exausto, reclama da luta e deseja que Sari simplesmente se renda e os deixe vencer por WO. Sabendo o quão egoísta Sari pode ser, Ishtar lhe diz que isso nunca acontecerá, então ele muda sua formação e instrui o médico de combate a cuidar dos feridos. Suya se aproxima e tenta apontar as falhas em seu plano. No entanto, Ishtar informa que já cobriu todas essas brechas. Suya e seus 2 subordinados saúdam Shamil, que chega com suas forças, e então seguem seus caminhos separados. Em outro lugar, Sari tem um acesso de raiva com Yatori e Suzara, seu irmão mais novo, por permitirem que alguém como Ishtar passasse por sua defesa tão facilmente. Embora saibam que não é culpa deles, Yatori e o irmão mais novo se acalmam e perguntam ao seu líder qual será o próximo passo. Sari deixa suas emoções dominá-lo e jura vingança contra Ishtar. Ishtar, que já previu seus movimentos, elabora seus planos e inicia a próxima batalha 1 hora depois. Desta vez, Ishtar posicionou seu pelotão para bloquear as saídas do norte e impedir que Sari e seu povo escapassem do campo de batalha simulado. Isso deveria ser o suficiente para fazê-los render e perder a luta, certo? Bem, acontece que Sari ainda não estava pronto para simplesmente desistir, então ele avança diretamente para a linha inimiga para forçar a passagem pela linha de Ishtar com pura força bruta. Quando chegam lá, Ishtar ordena que seus homens finjam estar atirando para deixar seus inimigos em alerta, e então ataquem quando ele der a ordem. Enquanto Ishtar e seu pessoal esperam que Sari faça o primeiro movimento, Torvei se posiciona a vários metros de distância e mira seu rifle de precisão na cabeça de seu irmão. Quando o momento é propício, Sari sai a céu aberto e expõe a cabeça para dizer aos seus soldados para trapacearem e fingirem não estar mortos quando forem atingidos por tinta. Quando ele menos espera, Torvei atira em sua cabeça e Ishtar dá a ordem para atacar. Como o comandante está fora de combate, Yatori e Sashura dão a ordem para lutar e abrir caminho através das linhas inimigas. Ao final do dia, os soldados de Ishtar aniquilaram mais de 3/4 dos homens de Sari, incluindo o próprio Sari, para vencer a batalha simulada. Assim que a batalha termina, os homens de Ishtar dão o grito de vitória. Ishtar acalma sua equipe e repreende alguns deles por desobedecerem a algumas de suas ordens e fazerem as coisas por conta própria. Ele então prossegue para fazer um discurso sobre o avanço humano, a dependência da preguiça e coisas do gênero. Ao final de seu discurso, ele aconselha seus homens a segui-lo enquanto os conduz à vitória. Todos começam a gritar seu nome, aclamando-o como seu novo comandante. Enquanto isso acontece, Ishtar se junta aos seus colegas, Matthew e Torway, para brincar um pouco antes de perceberem que Shamla desapareceu. Onde ela poderia ter ido? Ishtar perguntou. Acontece que Shamil havia sido enganada pelos homens de Hazaf e atraída para longe de sua guarda protetora para que pudesse ser capturada e morta, vingando a morte de seu general. Momentos antes do fim da batalha simulada, Yatori convence o inflexível Sari a se render a Ishtar, para que ele não arrisque arrastar seu nome na lama. Nesse instante, um sino alerta Yatori e os outros sobre o sequestro da princesa. Yatori pega emprestado alguns dos homens de Sari e segue para o oeste para rastrear a princesa. Eles alcançam os homens de Hazaf e derrubam sua linha de frente com flechas envenenadas. Seu líder, Capitão Eisenhower, confronta seus métodos e a desafia a enfrentá-los em vez de se esconder nos arbustos. Em um piscar de olhos, Yatori aparece atrás dele e coloca sua espada em sua garganta. E Sanho ordena que seus homens a ataquem independentemente da gravidade da situação.
Felizmente, os homens de Isan não o queriam morto, então eles mantêm suas posições. Logo depois, Isan solta Shamil e decide contar a Yatori seu objetivo para cometer o crime contra a Casa Imperial. Aparentemente, Isan e seus homens estavam muito perturbados por terem seu general, um homem de valor, perdido a vida por uma razão tão medíocre. Ele chama Shamil de inútil e apunhala a mão dela com a espada de Yatori, antes de imobilizá-la com toda a sua força. Yatori, que luta para se libertar, é salva por Toei, que atira na cabeça do capitão. Yatori aproveita a situação e rapidamente derruba cada membro da força de Izum em um único movimento fluido. Quando termina a tarefa, ela verifica a princesa para ver se está bem, sem perceber a quantidade de sangue em que está. Ikta aparece alguns minutos depois e tenta acalmar Yatori. Yatori, que já estava em pânico com a sensação úmida e avermelhada de seu corpo, larga a espada e agradece a Ikta por tê-la ajudado novamente. Ikta mantém a voz suave e a deixa repousar a cabeça em seu peito. Em seguida, ele se abaixa para falar com Irsan, que luta pela vida naquele momento. Irsan elogia as táticas de Ikta e o informa que são semelhantes aos ensinamentos de seu professor, Bada Sankrui. Após a morte dele, Ikta se levanta e provoca a princesa, que está toda vermelha. Shamil acaba chorando alto, chamando Ikta de idiota por tentar ser engraçado em uma situação tão infeliz. Após todo o calvário com Irsan e seus soldados, Yatori retorna à escola militar e treina debaixo de uma grande árvore. Enquanto ela recorda o estado em que estava há poucos instantes, sua parceira, Shia, ficou um pouco preocupada e perguntou se ela estava bem. Yatori sorri e diz a Shia que ela sempre estará bem enquanto estiver perto de Ista, pois ele é a única pessoa que consegue acalmá-la sempre que ela fica muito agressiva. Shia olha diretamente nos olhos de sua parceira e percebe que Yatori está sendo honesta com ela. Então, em agradecimento por se esforçar tanto para ser humana, Shia promete ajudar Yatori de todas as maneiras possíveis. Isso faz Yatori parar de treinar para refletir sobre o primeiro dia em que conheceu Ikta. Tudo começou há vários anos, quando Yatori, ainda uma jovem garota na época, conheceu o impetuoso, inteligente e problemático Ikta. Naquele dia, Yatori se encontrou com seu pai, que tinha notícias para ela. Aparentemente, Yatori seria enviada para o exército de Bata Sankri para aprender os fundamentos de como se tornar uma soldada completa. Após a conversa com o pai, ela é enviada para iniciar seu treinamento com o general e estrategista mais inteligente da nação, Bata Sankri, que também se revela ser o pai biológico de Ikta. Momentos depois de se instalar na nova região, Yatori se aproxima de Bata, que está ocupado supervisionando a ascensão de seu filho aos céus em um dirigível. Ela discute algumas coisas com Bata e mostra a ele a soldada que há nela. Bata ri e percebe o quão dura a vida deve ter sido para alguém como Yatori. Então, ele a envia para se divertir com seu filho enquanto ele faz seu próprio trabalho em paz. Ikta leva Yatori a Khan, um dos cientistas no território de Bada. Lá, eles conversam sobre alguma poção que ele estava fazendo com ingredientes aleatórios, até que Yatori fica curiosa e lhe pede uma explicação sobre o que é ciência. Khan a leva ao seu estudo e explica tudo o que ela precisa saber sobre ciência. Para a surpresa deles, Yatori entende tudo de primeira e se dispõe a comer a poção que ele fez. Ela gosta tanto da poção que pede uma segunda porção. Mais tarde, Ikta entra na sessão de treinamento de Yatori e quase é golpeado na garganta por ela. Felizmente, ela para pouco antes de fazer isso e envolve Ikta em uma discussão. Ikta pergunta por que ela está sempre sozinha na floresta em vez de tentar se misturar casualmente com as outras crianças. Yatori lhe diz que não tem escolha, já que não há crianças por perto para brincar. Ikta a leva para um pequeno arbusto perto da casa de Khan e prepara 3 buracos para ele cair. Inicialmente, Khan percebe os 2 primeiros buracos, mas então ele cai no terceiro e perde para Ikta. Em seguida, Ikta leva Yatori à cozinha de uma senhora idosa para roubar algumas frutas. Yatori decide cuidar disso e o faz com graça, enquanto rouba uma carga de frutas da cozinha da mulher desavisada. Ikta elogia seu trabalho árduo e leva os despojos de suas façanhas para casa, para sua mãe cozinhar o jantar. Ao chegar em casa, Yatori se apresenta a Yuka, a mãe de Ikta, que a convida calorosamente para entrar em sua casa. Logo depois, Bata volta para casa e encontra seu filho jogando xadrez. Minutos depois, Yuka serve o almoço e todos se acomodam para comer. Durante o almoço, Yatori fica surpresa com a liberdade de Ikta com seu pai e deseja ser assim com seu próprio pai. No entanto, Yuka interrompe sua concentração e pede para ela se juntar a ela para fazer alguns lanches para a senhora idosa depois do almoço. Yatori concorda e continua comendo sua comida. Mais tarde naquela noite, Ikta e Yatori vão pescar e pegam um peixe grande para o jantar. No caminho de volta para casa, a dupla conversa sobre guerras e lutas. Mesmo durante o banho mais tarde, Ikta e Yatori ainda discutem guerras e desavenças familiares. No dia seguinte, Ikta e Yatori são levados a um barracão no meio da floresta para um levantamento geográfico. Ao chegarem lá, sua comitiva de repente se lembra de uma ferramenta importante que ele esqueceu em seu acampamento. Então ele se levanta e volta para lá com seu parceiro, deixando Ikta e Yatori ao tempo rigoroso na floresta. Ikta se deleita com sua liberdade e sai para pegar lenha. No entanto, ele é atacado por uma matilha de lobos e teria sido devorado se não fosse por Yatori, que o puxou de volta para dentro do barracão e trancou a porta. Após avaliar a gravidade da situação, Ikta e a guerreira Yatori descobrem as armas à sua disposição e também quanto tempo tem até que sua comitiva retorne a eles.
Eles elaboram um plano e esperam até o anoitecer antes de atacar os lobos. Quando escurece o suficiente, eles abrem estrategicamente alguns pontos no barracão e atraem cerca de 3 lobos para dentro, para que possam feri-los e, com sorte, fazê-los desistir da perseguição. Infelizmente para as crianças, o plano deles não funciona, pois os lobos estavam super famintos devido à seca. Ikta e Hattori se sentam lá dentro para jantar antes de continuar sua guerra contra os lobos. Poucos minutos depois, a próxima onda de lobos aparece e desta vez eles estão com seu líder. Ikta e Hattori se escondem dentro de um alçapão e tentam ferir o máximo de lobos que podem, mas logo os lobos descobrem o plano deles e os atacam. Quando a situação se complica, Hattori diz a Ikta para se salvar e deixá-la ser comida pelos lobos. Um deles morrer é muito melhor do que 2. Ishta fica realmente irritado com o pensamento dela, e a informa que está ali por ela. Eles vão trabalhar juntos e derrubar os lobos em pouco tempo. Hattori dá uma chance ao trabalho em equipe e acende um fogo dentro do barracão para que os lobos sejam forçados a sair correndo pela saída. Este plano funciona por alguns minutos até que alguns dos lobos escapam e os encurralam. Hattori derruba um deles, mas então os 2 últimos lobos restantes os encurralam, costas com costas, para devorá-los. Nesse momento, um outro lobo menor aparece e chama seus 2 guerreiros restantes de volta para a matilha. Assim, Ikta e Hattori são salvos de uma morte certa. Na manhã seguinte, Ikta toma café da manhã com Hattori e a informa para nunca esquecer o quão bem eles trabalham juntos. Após esse período de suas vidas, Ikta desapareceu e seu pai foi aprisionado. E Hattori teve que viver mais alguns anos sem seu melhor amigo. No entanto, um dia, Ishta retornou a ela como um homem adulto, pronto para protegê-la contra os perigos reais do mundo. Nos dias atuais, Matthew desafia Harrow para uma partida de xadrez com grandes esperanças de vencer desta vez. Para sua sorte, ele realmente vence Harrow em seu próprio jogo. Quando terminam, Harrow aplaude seus esforços e lhe diz que ele logo vencerá Ichta e Hattori em seu próprio jogo muito em breve. Matthew fica um pouco triste e lhe diz que isso nunca acontecerá, pois ele sabe que os dois estão muito à frente dele em termos de nível. Isso não significa que Matthew desista, no entanto. Em vez de jogar a toalha e seguir o caminho do covarde, Matthew decide se levantar e ir estudar estratégias de batalha para que possa ser melhor que seus rivais. Mais tarde, naquela noite, Torroway visita o stand de tiro para continuar a prática de alvo. Enquanto isso, ele recorda o tiro anterior que deu em Isen para salvar Hattori, e se parabeniza por ter dado um passo tão ousado para impedir que o Capitão Oprimido eliminasse um membro central de sua equipe. Além disso, ele está mais feliz por ter finalmente reconhecido as melhores distâncias para atirar em seu alvo. No dia seguinte, Harrow encontra Ichta dormindo perto de uma árvore enquanto lê um texto específico contendo informações sobre um cofre conhecido como a Caixa de Anirai. Harrow fica um pouco interessada em ouvir o que Ichta tinha a dizer, então ela lhe faz algumas perguntas sobre suas origens, e Ichta lhe fala sobre seu pai, Bata Sankri, antes de se levantar para encontrar os outros. Ichta encontra Matthew e Tori, reclamando sobre sua iminente viagem à região norte para verificar os Synax. Ele os interrompe e discute algumas de suas aventuras de quando esteve lá em visita. Segundo ele, as mulheres Synax são geralmente voluptuosas e agradáveis aos olhos. Matthew e Tori ficam de muitas maneiras enojados com o quão indecente Ishta pode se tornar quando não está pensando em estratégias de guerra. Em certo momento, as garotas passam e param para cumprimentar os rapazes. Como esperado, Ishta fala demais e diz algumas coisas depreciativas sobre o traje de Harrow. Hattori chuta sua virilha e o faz pedir desculpas a Harrow por insultá-la. Então, Shamil fala sobre a viagem de 6 meses ao norte para ocupar alguns postos de serviço lá. Ela pergunta a Hattori se ela está bem com uma tarefa tão humilhante, e Hattori apenas sorri e lhe diz que está bem com qualquer coisa que a exponha a uma batalha real. Em seguida, Kana, uma das candidatas a oficial atualmente servindo nas Montanhas do Norte, recebe a notícia da chegada dos novos candidatos a oficial do forte. Ao chegarem aos portões do forte da guarnição do norte, Ishta e seu povo aguardam para ouvir um discurso entediante feito pelo Lorde Tenente General Safita do forte. Quando ele termina, oferece um banquete em homenagem aos novos oficiais e brinda a um relacionamento duradouro com eles. Em meio a todas as celebrações, o ajudante do Lorde do Forte, Major Talk, chama a atenção de todos na sala para disseminar algumas informações sobre o que todos farão no momento. Enquanto ele discute tudo o que farão, Ichta e seus homens conversam sobre a expressão estranha no rosto de Tolk. Então todos se preparam para aproveitar o resto da noite assim que ele termina o discurso. Ichta fica por ali em algum canto para observar todo o salão. Enquanto ele está nisso, o primeiro-tenente Senpa Sazaluf se aproxima dele e discute algumas coisas com ele após as apresentações necessárias. De acordo com o que ouviu sobre Ichta, Senpa o conhece como alguém peculiar e pergunta por que isso acontece. Ichta fala sobre o quão pouco ele pensa de festas e celebrações. Ele então avista Torroway, o rapaz bonito que está conquistando todas as moças, e o amaldiçoa por ter tanta sorte. Nesse momento, o comandante de pelotão Jinkun sobe ao palco e chama Hattori Igsen, do clã Igsen, para vir lutar com ele em um duelo simulado. Hattori avança e Dainkun lhe joga uma espada de duelo. Hattori, por respeito, joga uma das espadas fora e escolhe lutar contra Dainkun de forma justa e honesta. Poucos minutos depois do início da luta, Hattori vence o general na frente de todos. Dainkun aprecia o valor de Hattori e aperta a mão dela como uma camarada de armas.
Shamil fica maravilhada com o quão incrível é o poder de Yatori. Ikta informa que Yatori estava fazendo tudo isso apenas para garantir a paz e a ordem no Império. Horas depois, Senpa, Ikta e os outros partem para as montanhas para procurar comida e manter o povo da montanha Sinak sob controle. No caminho para lá, Senpa informa Yatori e sua equipe o quão sortudos eles são por estarem ali no melhor momento possível. Quando perguntado o porquê, ele lhes diz que as coisas não têm sido tão fáceis com o povo da montanha desde a queda da guarnição oriental. Agora que as coisas estão um pouco normais, eles precisam ir até o povo da montanha e mostrar suas forças a eles, para que não pensem em tentar se rebelar. Em outras palavras, pode-se concluir que essas pessoas montanhosas estavam sendo forçadas a trabalhar para o Império e a fornecer suprimentos com pouca ou nenhuma remuneração. Senpa fica um pouco preocupado e pergunta por Ichta. Suya, no entanto, responde-lhe com uma mensagem do próprio Ichta, informando-o de sua decisão de entrar no quartel de detenção por violar regulamentos militares e agir como um criminoso. Neste ponto não havia mais nada que Senpa pudesse fazer. De volta ao forte, um dos primeiros Luiz é visto confiscando os livros de Kana, pois ele pensa que são algo desnecessário de se ter no forte. Isto aparece na hora certa e confronta o general por sua bobagem. Aparentemente, o general queria vender os livros ao maior lance, e não teria nenhum arrependimento em fazer isso. O tenente tenta se defender, mas, novamente, Ichta está apenas adicionando mais lenha à fogueira. No final, ele deixa cair o livro mais importante para Kana e tenta empurrar Ichta contra uma parede. Isto o atrai para um ninho de aranhas e o deixa cair na camisa do Liu Tin quando ele bate na parede. O tenente foge da irritação e deixa Ichta com a adorável Kana. Ichta aplica um de seus truques em Kana e a encanta para que ela lhe conte mais algumas coisas sobre seus estudos. Pouco depois, Senpa aparece e o arrasta de volta. Ichta tenta discutir um pouco com Senpa, mas sua punição já está definida. Senpa leva Ichta para as masmorras e o aprisiona. Antes de entrar em sua cela, no entanto, Ichta sente algo e corre em direção a uma das celas. Lá ele encontra algo tão absurdo que preferiria não mostrar. Naquele momento, alguns rebeldes do Senak se reúnem para lutar contra a guarnição do norte por sequestrar seus espíritos sem motivo aparente. Alguns dias depois, Jinkun encontra Yatori e seu povo no refeitório, tomando o café da manhã. Ele tenta desafiar Torbei para uma luta, mas novamente Shamil intervém e impede Jinkun de zombar de seus soldados na frente dela. Ao ouvir isso, Jinkun abaixa a cabeça e se desculpa profundamente por desrespeitar a princesa na frente de seu povo. Quando termina, ele se afasta depois de prometer a Torbei que voltaria para a segunda rodada. Ikta aparece um pouco depois, parecendo um cadáver ambulante, e implora a seus colegas que lhe sirvam um pouco de água. Felizmente para ele, seus colegas fazem isso antes de fazer perguntas. Em questão de minutos, Ikta volta ao normal e se encontra descansando no colo da princesa. Yatori o comanda a sair do colo e lhe dá um pequeno lanche para mastigar. Pouco depois, Yatori e seu povo partem para as montanhas para obter suprimentos do povo da montanha Sinak. No caminho, Yatori e o Major Tuak discutem um pouco sobre guerras e paz. Eventualmente, eles chegam à capital do povo da montanha e atracam lá enquanto sua carruagem é carregada com as coisas de que precisam. Enquanto isso acontece, Ikta se encontra com Kana e conversa um pouco com ela. Mais tarde, ele se dirige a uma loja e pede educadamente à senhora idosa que lhes dê algo para beber. Depois de pegarem suas bebidas, Ichta e Kana continuam avançando pela cidade, discutindo o papel delirante do Major Touki na manutenção do Forte Oriental. A partir de sua conversa com Kana, Ichta percebe que o próprio senhor do forte, Safita, era um dandy, que delegava todo o trabalho administrativo ao pobre Major Touki. Prosseguindo, Kana conta a Ikta sobre as estranhas ações de Safita e explica que, por vezes, ele rapta os espíritos do povo Senek apenas para intimidá-los e afirmar sua supremacia sobre a raça deles. Ao ouvir isso, Ichta subitamente recorda o que vira nas masmorras há alguns dias. Aparentemente, Safita havia instruído Senpa e os soldados a capturar todos os espíritos que atualmente residiam na morada Senak. Naquela época, Ichta havia notado os espíritos do tipo fogo e vento habitando em grande número nas masmorras, e alertar a Senpa então que o tenente-general parecia estar provocando o povo Sinak para uma guerra iminente. Nesse instante, Kana o traz de volta à realidade e lhe fala sobre os métodos incomuns dos ensinamentos do povo de Sinak. Aparentemente, os Sinaks nunca, em momento algum, promoveram a divindade Alduraman em suas doutrinas, e Kana achou tudo isso muito estranho. Enquanto isso, o Major Tuk, seus homens e Yatori fazem uma visita oficial ao palácio do povo Sinak para uma reunião. Yatori se separa deles para cumprir sua própria missão, deixando Tuk e seus oficiais entrarem no edifício. Ao entrarem, eles encontram o palácio inteiro num silêncio assustador, o que é um tanto improvável. Tuk avança até o local da reunião e encontra seu alvo de interesse morto por uma facada. Enquanto isso, Kana e Ikta prosseguem suas discussões sobre a região de Aldera e os Sprites. Após dizer algumas coisas a Ikta, ele a abraça e a parabeniza por ter abandonado as crenças horríveis da religião Alderamin. Ele gira a Kana enquanto a elogia por finalmente enxergar a verdade por trás da fachada. Kana, inicialmente confusa, acaba sorrindo, mas interrompe o sorriso ao ouvirem um tiro repentino à distância. Momentos após o disparo vindo do Palácio Sinak, Yatori corre para lá e elimina algumas das forças inimigas antes de deixar o restante escapar.
Ikta e Kana correm em direção ao palácio para investigar a cena do crime. Eles verificam cuidadosamente a sala de conferências até encontrarem as vestes azuis de peregrinação Aldrin, que são bastante incomuns para o povo Sinak usar. Enquanto discutem, Yatori reúne seus homens e persegue o povo Sinak. Contudo, ela localiza a emboscada à frente e rapidamente ordena que seus homens parem. Após a parada completa, Yatori pergunta à líder rebelde por que ela está atacando seus camaradas. A líder Sinak explica todo o crime da guarnição oriental a Yatori. Yatori a questiona sobre as exigências que todos querem do exército para que as coisas voltem ao que eram. No entanto, os rebeldes Sinak, já exaustos de serem tratados como cães em suas próprias terras, declararam guerra à guarnição oriental. Ao cair da noite, Safita recebe a notícia desoladora, mas em vez de reportar isso ao Império como um todo, Safita decide travar uma pequena guerra e, com sorte, subjugar os rebeldes antes que o Império tome conhecimento. Além disso, se a situação explodir em suas mãos, eles podem se fazer de vítimas e buscar mais reforços do Império. Pouco depois, a notícia da Guerra Santa circula pelo forte da guarnição oriental e todos, exceto Jin-kun, a apoiam. Enquanto bebia no salão de jantar, Jin-kun se levanta e lhe explica por que lutar uma guerra não é a melhor opção disponível para eles. Enquanto isso, Ishta narra o verdadeiro significado da guerra para a mentalidade Sinak. Para eles, guerra significa a sobrevivência do mais apto, e eles não parariam por nada para recuperar sua liberdade. Yatori fica um pouco curiosa e pergunta a Ishta por que eles podem estar tão provocados a lutar contra a guarnição. Ishta permanece ambíguo e lhe diz que alguém deve estar lhes dando desculpas para travar as guerras. Mais tarde naquela noite, todos são informados da expedição punitiva que a guarnição oriental lançará contra o povo Sinak no dia seguinte. Quando o dia seguinte chega, Shamil instrui todos os seus cavaleiros imperiais a garantir que todos voltem vivos. Após dar-lhe um sinal de aprovação, todos se preparam para observar o forte e discutir a estratégia antes que a verdadeira guerra comece. Quando chega a hora, Ikta e seu pessoal são informados sobre a primeira batalha que terão de travar. Após o briefing, Ikta leva Torway a uma sala secreta e lhe mostra os novos rifles de ar que eles terão que se acostumar em pouco tempo. Mais tarde, o forte inicia a guerra contra o povo Sinak, com Ikta e Yatori sendo colocados no comando de seus respectivos pelotões. No dia seguinte à guerra, Ikta e seu povo continuaram avançando em direção ao cume da montanha. Ao longo do caminho, Ikta reclama com Suya sobre a má tomada de decisões dos superiores. Apesar do frio congelante nas montanhas à frente, Safita ainda marchou seus homens cegamente para lutar contra o povo Sinak, que já estava acostumado às montanhas. De qualquer forma, Ikta e seu povo se encontram com o restante do exército no alto da montanha. Lá, Ikta percebe as terríveis condições que os soldados tiveram que suportar em nome de esperar o momento certo para atacar. Ele verifica um pouco o acampamento e encontra vários soldados doentes sendo levados para a enfermaria para tratamento. Enquanto isso, Safita senta-se em sua sala de guerra, reclamando de quão lento tem sido o ataque deles nos últimos dias. Ele pensa que os Senokans são um bando de macacos de guerra que precisam ser eliminados rapidamente. Assim que recebem a palavra de Safita, o primeiro tenente no acampamento à frente informa Ikta e seu povo sobre as coisas a fazer antes que a próxima onda comece. Ikta e seu povo, após receberem o memorando, saem do acampamento para continuar viajando montanha acima, em busca de mais suprimentos médicos. Depois de horas de caminhada e reclamações, eles finalmente chegam a um forte abandonado a poucos metros de distância. O comandante instrui Ikta e seus homens a montar acampamento no forte abandonado por alguns dias, para que possam se recuperar e continuar sua jornada. Naquela noite, Ikta encontra Harrow realizando seus afazeres médicos. Ele chama a atenção dela e a envolve em algumas discussões sobre o estado dos soldados em seu acampamento. Harrow timidamente sugere que escrevam uma proposta aos oficiais comandantes para que sua nova enfermaria seja localizada em um lugar mais próximo do nível do solo, a fim de acelerar a recuperação deles. Ishta pondera sobre as sugestões dela e passa a conversar sobre outros assuntos. Antes que ele se aprofunde, o sino de alerta sinaliza um ataque inimigo e chama a atenção de cada soldado no acampamento. Em questão de minutos, todos se reúnem e imediatamente traçam planos para conter os ataques inimigos que se aproximam. Ishta e Yatori, após darem ordens aos seus pelotões, avançam um pouco e encontram vários de seus homens fugindo, sendo perseguidos por trás. Todos os líderes de pelotão imediatamente fazem suas forças ocuparem suas posições. Momentos antes da batalha começar, Matthew chama Ikta e lhe pede algumas dicas sobre como manter a calma e a bravura durante uma batalha tão terrível quanto a que se aproxima. Ishta, com serenidade, o ajuda a superar seus medos, e isso aparentemente funciona. Quando avistam a linha inimiga, Ishta e seu povo inicialmente cegam as forças adversárias com as luzes de feixe de seus parceiros, e então usam a cegueira temporária a seu favor para atacar os inimigos. A batalha dura apenas alguns minutos, e o lado de Ishta obtém uma vitória impecável após eliminar todos os seus oponentes. Após a batalha, Ishta retorna a um local isolado para conversar com sua nova paixão, Kana. Juntos, a dupla conversa e brinca sobre o súbito amor de Kana por livros, depois que seu marido faleceu alguns meses após o casamento deles. Ela também fala sobre um mestre com quem costumava treinar antes de entrar para o exército. Nesse instante, o sino toca novamente, e desta vez, eles percebem que foram enganados. Aparentemente, o inimigo deixou a fortaleza vazia quando chegaram, apenas para fazê-los se sentir muito confortáveis para que pudessem atacá-los. Antes que o ataque se torne muito grave, Ishta e seus homens fogem da fortaleza para lutar outro dia. No dia seguinte, Nadiru, um dos oficiais comandantes, reclama e culpa Ishta por recuar ao ver fogo inimigo.
Ele deveria ter resistido, lutado e morrido como um guerreiro. Ishta zomba da tentativa covarde do tenente de encobrir seu próprio medo. Em vez de confrontá-lo por sua bobagem, Ishta decide fazer uma aposta com ele. Se ele conseguir retomar o forte do inimigo, em 1 hora usando suas próprias forças selecionadas, então Najiru terá que deixá-los em paz. Parece justo o suficiente para o tenente covarde, então ele dá a ordem a Ishta. Em seguida, Ishta examina todo o forte e posiciona seus atiradores a vários metros de distância da fortificação. Embora Matthew reclame da impossibilidade das missões, dadas as artilharias à disposição, Matthew não está errado em protestar contra os planos de Ishta. Ishta aguarda o momento certo para atacar. Quando ele chega, marcha seu exército em direção aos portões do forte e espera pelo sinal de Torway. Nesse instante, Torway e outros 2 atiradores miram seus novos e aprimorados rifles de ar com um alcance impressionante nos inimigos e abatem cada um dos adversários nos canhões do forte. Quando todos estão caídos, Ishta e seus homens avançam e retomam a fortaleza deles, tudo dentro de 1 hora. Após a batalha, Ishta e seus amigos tiram um pequeno tempo de descanso em algum lugar nas ruínas, e Ishta discute alguns detalhes sobre a nova artilharia que adquiriram. Em meio à discussão, Haru corre para informá-los da terrível notícia. Aparentemente, um dos soldados do Forte de Kana acabara de chegar ao deles para contar sobre seu forte ter sido atacado a poucos metros à frente da fortificação. Após ouvir tudo o que ele tinha a dizer, Ikta ordena a seus homens que mantenham um encontro com o soldado em segredo para que possam tentar resolver a situação rapidamente antes que tudo se complique. Ikta então leva seus homens em direção ao cume da montanha e para no meio do caminho para descansar seus homens por cerca de 2 dias. Isso lhes permitiria descansar e se acostumar com o ar da montanha. Embora seus subordinados protestem, Ikta os faz entender seu ponto de vista. Em outro lugar, Kana é vista correndo desabaladamente para cuidar de seu povo que estava caindo morto como moscas devido ao clima rigoroso da montanha. Ikta e seu pelotão descansam por 2 dias e continuam avançando logo depois. Quando chegam ao forte, no entanto, encontram apenas centenas de corpos espalhados por toda a fortificação. Ikta e seu grupo caminham sobre a muralha do forte para verificar os corpos. Infelizmente para Ishta, ele se deparou com o corpo de Kana, sua nova paixão. Ele reconhece o corpo dela entre os outros e lhe deseja uma jornada segura para a vida após a morte. Ishta mantém suas emoções ocultas e segue em frente para se encontrar com Senpa e suas forças no acampamento da Cordilheira de Elifatra, situado a cerca de 3.800 metros acima do nível do mar. Ao chegar lá, Senpa, chocado ao ver Ishta e seu povo, repreende Ishta e seus homens por arriscarem suas vidas e virem ao topo das montanhas para se juntar a eles. Ishta e seu povo o fazem sentar e lhe explicam a situação. No final, o Capitão Senpa compreende a situação deles e os atualiza sobre o andamento da guerra. Ele abre o mapa de todo o terreno e explica onde seus pelotões estão posicionados para um ataque surpresa. Ikta percebe uma falha no plano e avisa Senpa. Eventualmente, Senpa lhe diz para não se preocupar e apenas deixá-los avançar daquele lugar. Para isso, ele designa Ishta para ser o chefe de uma companhia de todos os 5 pelotões. A primeira missão deles é chegar ao local do povo Sinak e incendiar suas casas após evacuar todos. Ishta se dedica à sua tarefa e garante evacuar cada um dos Senokins antes de fazê-lo. Enquanto os escoltava para outra aldeia nas profundezas das montanhas, Ishta discute a lógica por trás de sua estratégia com Suya. Ele se certifica de explicar os planos do capitão a ela para que ela compreenda a essência. Ao chegarem ao novo acampamento, um menino dos evacuados corre para fora da multidão e morde as roupas de Ishta para vingar sua aldeia. Ishta fica um pouco irritado e dá um toque no nariz do menino, fazendo-o sangrar. Enquanto o garotinho chora, Jinkin aparece e soca Ishta por causar dano a um menino tão inocente e corajoso. Ele se abaixa e dá ao menino um guardanapo para se limpar, enquanto também se soca para se punir por ter que lutar contra eles. Depois de confortar o menino, ele caminha até Ishta, que estava apenas se recompondo, e pede seus comentários sobre o assunto. Ishta agradece a repreensão e se afasta. Suya o segue e reclama da negligência de Ishta. Ela pensa que tratar os aldeões com cuidado e preocupação é ruim para o exército, já que eles foram enviados para matá-los inicialmente. Ishta a acalma e a informa que está totalmente bem com a punição, pois ele realmente agiu de forma inadequada com o garoto. Momentos após retornarem à base, cada soldado no forte se reuniu para ouvir o discurso de Safita sobre o próximo movimento de guerra, que começaria no dia seguinte. Quando terminam, Ishta e os outros se acomodam no café improvisado. Lá, Ishta fala sobre o grande número de homens que perderam apenas para doenças, estimado em mais da metade dos 18.000 homens inicialmente presentes. As garotas se desculpam para tomar seu último banho antes da batalha do dia seguinte. No dia seguinte, Senpa lidera suas forças pelos caminhos estreitos na encosta da montanha para chegar ao acampamento inimigo. No caminho, Toei reclama com Senpa sobre a escolha do campo de batalha, informando-o sobre a dificuldade de posicionar morteiros contra o inimigo. Pouco depois, Ishta aparece por trás e explica sua própria estratégia a Senpa, que é para eles sacarem seus escudos e se protegerem enquanto marcham em direção ao campo de batalha. Eventualmente, todos seguem o plano e continuam marchando a pé com Valor. Mal sabiam eles que o infame Esquadrão Fantasma, Carla Carme, reside e opera em cavernas acima deles. Eles recebem o sinal de seu povo sobre os movimentos do inimigo e se preparam para atacar as forças de Senpai em silêncio.
Em apenas mais alguns minutos, o povo Sinak ataca as forças de Ichta, atirando flechas contra eles. Quase imediatamente, inimigos surgem de todos os lados para atacar Ichta e seu povo. Jinkun salva Ichta e Harrow da morte iminente e os coloca de volta para lutar outro dia. Ichta menciona algumas palavras motivadoras e continua lutando contra o inimigo. Em pouco tempo, o chefe da tribo Sinak, Nanakudaro, aparece e desafia Yatori para um contra um, com liberdade para usar seus espíritos na luta. Após se apresentarem e proferirem algumas coisas depreciativas um ao outro, Nanaku avança contra Yatori em um estranho estilo de lâmina dançante. Yatori é forçada a defender os ataques e aprender os movimentos de Nanaku. Nesse momento, Kalakam chega ao campo de batalha e derruba alguns dos homens de Ishta. Enquanto isso, Yatori, após aprender todos os movimentos de Nanaku, finalmente a subjuga e apunhala seu espírito, Risha, que está localizado em suas costas. Risha se sacrifica pela causa e salva sua parceira em troca. Nesse instante, Yatori encontra Daneken esfaqueado por um dos Karlakarm. Ela se lança contra os soldados e o persegue para longe. Mais tarde naquela noite, Dankun falece devido aos ferimentos de facada após deixar uma mensagem emocionante para Yatori e os outros. Naquela noite, Nanako retorna à sua aldeia apenas para encontrá-la em chamas. 9 anos atrás, durante o período festivo do povo Senakin, a jovem Nanaku se esgueira para o quarto de Ichta para pegá-lo desprevenido e ficar com ele, sozinha. Ao chegar lá, ela pede a Ishta para dormir com ela e cumprir seu papel como seu futuro marido. Felizmente, nada aconteceu entre eles, pois ainda eram crianças. De volta aos dias atuais, Nanako corre em direção a uma tenda aberta e encontra cerca de 5 soldados inimigos lá. Ela encontra 2 corpos de seu povo no chão e enlouquece em um acesso de raiva. Ela corre em direção aos homens e elimina cerca de 2 deles antes de ser capturada e mantida de lado para o prazer deles mais tarde. Enquanto isso, Ichta e seus camaradas, que estavam apenas chegando à aldeia que haviam incendiado anteriormente, correm rapidamente para o mesmo acampamento que Nanaku atacou antes. Eles chegaram bem a tempo antes que os 3 homens abusassem da pobre garota. Ichta fica furioso e os derruba todos antes de salvar sua amiga de infância. No dia seguinte, Ichta e seu povo se reúnem para recolher os despojos da batalha. Agora que o acampamento inimigo está desolado e livre de guerreiros, eles podem finalmente descansar e retornar para casa para encerrar a batalha. Antes de fazer isso, no entanto, Ichta lhes fala sobre o Karlakarm e seu envolvimento com o esquadrão Kyokin. Aparentemente, Ichta suspeita que o exército Kyokin teve algo a ver com todo o ataque Senakin, pois ele sente que eles eram muito coordenados para um grupo de pessoas da montanha. Pouco depois, Safita aparece falando bobagens, como esperado. Antes que ele pudesse dizer muito, alguém da equipe de inspeção de Aldeira aparece para investigar uma certa alegação contra a guarnição do norte. Pelo que parece, alguém contou sobre o hábito imoral de Safita de ser cruel com os espíritos Sprites. Após várias alegações daquele mesmo local, os cavaleiros da religião Alderanin vieram para ver por si mesmos. O inspetor verifica as ruínas e encontra dezenas de sprites mortos espalhados pelas ruínas. Ele imediatamente obtém as informações de que precisa e retorna para seu povo. Assustado, Safita ordena a seus homens que persigam o inspetor e os eliminem antes que cheguem até ele. Sempa reúne um punhado de homens e cavalga na direção do inspetor. Eles param em algum lugar ao longo do caminho e encontram milhares de cavaleiros sagrados marchando pelas montanhas em direção à sua localização. Ishta imediatamente percebe o jogo sujo aqui e assume que a República Kyoka estava manipulando o Senak e os sacerdotes de Aldeira para atacar o Império. Embora suas táticas sejam um tanto sorrateiras, Ishta aprecia os esforços da mente brilhante que elaborou este plano para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ao perceber o que estava acontecendo, Safedon convoca uma reunião e ordena a seus homens que preparem um batalhão para atacar os cavaleiros de frente. No entanto, Sempa decide tentar uma rota diferente para recuar para as linhas de trás e tentar atrasar a linha inimiga até que algo milagroso aconteça. Os generais parecem gostar do plano dele, então lhe dão a palavra para explicar tudo. Yatori assume a palavra e explica todo o plano aos generais presentes, prometendo-lhes usar todos os 600 homens à sua disposição para derrubar o exército de 12.000 homens. Além disso, Ishta jura ajudar a convencer Sinak a auxiliá-los em sua missão. Safita fica um pouco surpreso com isso, mas novamente permite que seus homens façam o que precisam. Mais tarde naquela noite, Ichta leva Nanako, a quem ele resgatou anteriormente, para seu acampamento separado para uma breve discussão. Inicialmente, Nanako franze a testa para Ichta por ter a audácia de voltar para zombar deles, os perdedores da guerra, apenas para condescender e usá-los em sua próxima guerra contra o exército sagrado. Ichta, que conhece a extensão do dano que causaram ao povo Senokin, vai ao extremo em seu pedido de desculpas, e corta o dedo mínimo 3 vezes apenas para mostrar a Nanoku o quão sério ele é com sua retratação. Depois de obter sua total atenção, ele lhe fala sobre os Cavaleiros Sagrados e sua relação com a República Kyoka, antes de lembrá-la de seus dias de infância e revelar sua verdadeira identidade a Nanaku. Nanako, cujo coração já havia sido conquistado, eventualmente ignora as baixas que a guerra causou ao seu povo e opta por ajudar o Império a lutar contra os Cavaleiros Sagrados. Após as negociações, Ishta consegue chamar a chefe do povo Sinak, Nana, assim como nos velhos tempos. Ele deixa a perplexa Nanaku na tenda e retorna ao seu acampamento após dar ao seu dedo o tratamento de primeiros socorros necessário.
No caminho de volta para casa com Yatori, Ishita discute as razões pelas quais ele precisava ser quem conduziria a negociação. Eventualmente, ele se junta aos outros e a Senpa, que os informa sobre suas promoções a primeiros e segundos lutines e coisas do tipo. Ele parabeniza Yatori e Ichita por terem chegado ao topo como primeiros lutines, e diz aos demais sobre suas intenções de enviá-los de volta à retaguarda para aguardar novas ordens. Matthew fica um tanto irritado com a natureza humilhante da decisão deles e confronta Ichita por pensar tão pouco de todos eles. Ele deseja lutar nas linhas de frente e faria absolutamente tudo o que pudesse para proteger Ichita e os outros colegas. Ichita sente a determinação em sua voz e finalmente permite que todos lutem juntos. 2 dias depois, todos começam a montar as armadilhas e os equipamentos necessários, seguindo os planos de Ichita. Quando o general do exército dos Cavaleiros Sagrados vê o fogo queimando a floresta que os conecta aos seus inimigos, ele ri alto e chama seu próprio estrategista para lhe dar a melhor resposta às suas táticas tão insignificantes. Segundos depois, o estrategista apareceu para avaliar toda a situação. Enquanto isso, Ikta visita a enfermaria para ter seu dedo mindinho tratado. Lá, ele tem um tete-a-tete com Haru sobre os pesados fardos que foi forçado a carregar durante suas façanhas com eles, lá na montanha. Pouco depois, Yatori aparece e convida Ikta para as linhas de frente. Lá, eles conversam sobre o misterioso estrategista que trabalha para o exército Kyokan e mencionam o quão implacável ele é em sua incessante busca por novas estratégias que realmente funcionem. Enquanto esperam que os cavaleiros façam seu primeiro movimento, Jin, o melhor estrategista de toda Kyoka, que também está à altura da força de Ikta, é visto rabiscando diversas palavras e anotações em muitos papéis espalhados ao seu redor. Jin, um dos lueras de Kyoka, aparece e pede para ele acalmar os ânimos para não se sobrecarregar. No entanto, Jin estava apenas interessado no gênio que estava por trás do plano de queimar a floresta, e assim ganhar tempo suficiente para os soldados do Império escaparem antes que fossem atacados. Pela forma como o plano foi montado, ele sabe que o estrategista do lado do Império, ou seja, Ikta, deve ser muito bom. Ele para pensar em Safita realizando tal feito, mas novamente, até a pessoa mais tola em Kyoka sabe que é tanto física quanto mentalmente impossível para alguém como Sofita realizar uma tarefa tão impossível e complexa. Então quem poderia ser? Para impedir seu chefe de pensar demais, Gin sugere que seja uma mera coincidência, já que não é tão impossível que coisas dessa natureza aconteçam de vez em quando. No entanto, Jan sabe que isso é pura engenhosidade em ação, então ele fica um pouco maravilhado ao começar a pensar sobre quem é essa pessoa. Enquanto isso, Shamil, dormindo no conforto do nível da superfície, tem um pesadelo terrível sobre Ishta acordando, apenas para encontrar seu quarto tão silencioso quanto um cemitério. Segundos depois, um dos guardas aparece para lhe dar as notícias desoladoras sobre a campanha que o Exército Sagrado de Aldeira está realizando contra o Império. No dia seguinte, Ishta convoca seus amigos e Senpa para realizar uma importante reunião de guerra. Embora as probabilidades estejam contra eles, eles ainda conseguem encontrar uma maneira, especialmente agora que não há como o Exército Sagrado atacá-los diretamente. No entanto, existe um caminho estreito pelo qual o Exército Sagrado pode passar apenas para chegar à retaguarda de seu exército. Ishta planeja atrasar o inimigo tempo suficiente para que formem uma emboscada naquele caminho estreito, de modo que quando eles finalmente tiverem que passar, Ishta e seu povo possam estar prontos para atacá-los de surpresa. Seus planos realmente funcionam, pois Dian aconselha o comandante do Exército Sagrado a esperar um pouco mais antes de passar. Quando questionado sobre o porquê, o comandante lhes diz que quer descobrir quem é a pessoa brilhante por trás do exército do Império. Enquanto isso, Ishta faz com que seus homens montem barricadas para impedir que o exército de Aldeira avance demais. Ishta pretende detê-los por 8 dias, o que geralmente é tempo suficiente para toda a frota escapar do ataque inimigo. Horas depois de as barricadas terem sido montadas, o exército Aldrin percebe os fogos diminuindo e se prepara para um ataque noturno. Enquanto isso, Ichta, Senpa e os outros homens esperam pacientemente perto de suas barricadas pelo inimigo que se aproxima. Ishta encontra Senpa preocupado com Carla Karm e o aconselha a não pensar demais em fantasmas e coisas do tipo. Senpa coça a cabeça e agradece a Ichta pela ajuda. Naquela noite, Ichta e seu povo esperaram todos perto de suas barricadas pelo inimigo que viria. Enquanto isso, as vozes na cabeça de Ikta começam a desencorajá-lo de fazer mais planos. Ikta silencia as palavras em sua mente e decide focar mais na batalha que está à sua frente. Segundos depois, a linha de frente do exército Alderan avançou, e todos eles abriram fogo contra todos os seus oponentes. Depois de derrubar todos eles, Ishta e seu inimigo percebem que aqueles homens estavam lá para bloquear a trajetória de seus canhões em preparação para uma segunda onda de ataque, e Yatori se recusa a deixá-los vencer, aumentando a trajetória do canhão e enfrentando o exército sagrado de frente. Nanaku também se junta a eles e acaba matando alguns dos inimigos. Yatori, no entanto, para no meio do caminho e percebe que os inimigos restantes fugiram. Um pouco mais tarde, a segunda onda chega com rifles de ar para atirar em seus adversários. Jin o segue para ver o tipo de artilharia que o inimigo possui. Depois de quase ter sua cabeça cortada, Jin percebe que deve haver um estrategista maravilhoso e muito astuto no exército Kyokan. Um dos soldados veio relatar a sucessão da segunda onda. Então Jin envia a terceira onda e seus canhões de grande porte ao inimigo. Ao ver os canhões se aproximando, Ishta luta para tomar uma decisão crucial. Deve ele salvar Yatori e Nanaku, e arriscar matar alguns de seus homens ou eles simplesmente os abandonam e salvam a si mesmos?
Ishta opta por salvar seus amigos. Ele dá a ordem e divide seu povo em 2 grupos. Eles correm para a linha de frente e se defendem enquanto recuperam os Senokins feridos. Quando terminam, todos recuam para a densa vegetação e bloqueiam a passagem. Jin e suas forças retornam ao general, que parece estar reclamando a cada oportunidade que tem. Jian o acalma e diz para ele não se preocupar ainda. Embora não tenham vencido esta batalha, eles ainda não perderam. Ao voltarem para suas tendas, Suya e Toby perceberam o quão graves e extensas eram as baixas que todos sofreram. Suya manteve a calma o melhor que pôde, até ouvir Matthew, que foi baleado no braço, falar sobre a sorte que teve de estar vivo. O pensamento irrita Suya profundamente enquanto ela corre em direção a Ikta, e o culpa por ser tão sem emoção ao perder alguns de seus camaradas na guerra, apenas para salvar alguns bárbaros Sinak. Ikta permanece em silêncio e suporta o peso de todas as palavras duras que Suya tem a dizer a ele. Apesar de sua amiga de infância Nanako estar ao seu lado, Ikta ainda decide defendê-la. Yatori intervém em poucos segundos e diz a ela para parar de acusar as pessoas erradas pelo que realmente aconteceu com seus amigos. Ela corrige Suya e assume a responsabilidade por salvar os Senakans e sacrificar seus inimigos. Neste ponto, Senak é seu aliado, e não há absolutamente nada que possam fazer a não ser protegê-los a todo custo, sem serem insensíveis ou frios. Suya fica muito emocionada e pergunta a Yatori se ela conseguiria matar Ishta se não tivesse nenhuma outra escolha. Yatori lhe diz que o faria sem dúvida alguma, pois seu clã tem sido um clã de guerreiros sem remorso por cumprir seus deveres e obrigações. Suya fica farta dos monstros ao seu lado e simplesmente foge. Ikta, antes de partir, pergunta a Yatori como ela planeja matá-lo. Yatori lhe dá uma descrição precisa e espera que ele entenda que ela praticamente não tinha nenhuma outra escolha. Ikta aceita seu destino e continua seu caminho. No dia seguinte, os Karlakaran recebem uma missiva de seus aliados na linha de frente para sair e atacar a retaguarda do Império. Em outro lugar, Shamil se levanta e se prepara para ir encontrar Safita e sua banda de covardes alegres no salão de jantar, enquanto todos a esperam. Irritada, Shamil condena Safita e seus homens por serem tão covardes e abandonarem seus próprios soldados para salvar a própria pele. Safita tenta fazer um movimento desagradável contra a jovem Shamil, mas Shamil o contra-ataca e o informa de sua corte marcial após o término da guerra. Enquanto Safita e seus homens ofegam por ar, Shamil caminha até a janela e chama o nome de Ishta suavemente, e deseja que ele retorne para casa em boa saúde. Enquanto isso, Ishta realiza uma reunião com seus camaradas para informá-los da nova e crucial estratégia para sua guerra. Ishta aconselha seu povo a ficar de prontidão e alerta enquanto observam o que Jian e seu exército de cerca de 10.000 soldados farão a eles em poucos dias. Enquanto as forças do Império esperam, Jian acorda e se alonga para começar o dia. Jian aparece com uma mensagem dos aliados nas montanhas da retaguarda. Ao lê-la, Jian descobre sobre Yatori Igsin, a extraordinária guerreira que lutou contra os guerreiros fantasmas de forma justa e honesta, e começa a confundi-la com o gênio por trás do grande incêndio florestal selvagem. De volta ao acampamento do Império, Nanaku encontra Suya verificando os corpos dos camaradas que perderam suas vidas apenas para salvar a ela e seu povo. Ela se aproxima de Suya e oferece ambos os braços como restituição por ter causado as mortes de seus camaradas. Antes que ela faça isso, no entanto, ela implora a Suya para deixá-la lutar suas guerras até o fim antes de pegar suas 2 mãos. Ao ouvir isso, Suya desaba em lágrimas e percebe o quão difícil e desafiador é ser um soldado, pois nunca pensou que teria que lutar tantas guerras sem sentido. Senpa a encontra desanimada e se aproxima dela para acalmar seus nervos. Ele sussurra algumas coisas para ela e faz Suya rir antes de perguntar pela localização de Ichta. Suya leva Senpa até Ichta, que está dormindo na palha em sua tenda, e se junta aos outros para observar o gênio adormecido. Pouco depois, um soldado aparece e informa a equipe sobre os 500 soldados aldeirianos que estão passando pelo desvio atrás deles e avançando em sua direção. Ishta acorda naquele instante e conduz uma reunião de guerra de emergência com Senpa e os outros. Eles contemplam enviar uma força para interceptar a linha inimiga, mas, novamente, Senpa lhes diz para deixá-lo fazer isso em vez disso, enquanto eles permanecem na base e a lideram enquanto ele está ausente. Ele dá mais uma série de razões convincentes para ir lá e eles eventualmente o deixam ir. Ishta, no entanto, entrega-lhe Torwai e sua unidade de rifles de ar para que também possam direcionar ataques de longo alcance. Momentos depois, Torwai e seus homens deixam a base, juntamente com Senpa e seus homens. Logo após partirem, Harrow e Matthew encontram um dirigível voando sobre sua base. Eles espiam para ver quem está pilotando a coisa, e encontram Jian e seu assistente, Jin, pilotando-o. Aparentemente, o sujeito de cabelo branco, Jian, estava lá para explorar a terra inimiga e descobrir todos os seus planos antes de retornar para fazer os seus próprios. De seus binóculos, ele encontra uma força inimiga indo para o oeste e toma nota. Não muito longe dali, o general dos Cavaleiros Sagrados vê o dirigível de Jian voando sobre a base inimiga e fica furioso com este ato covarde e infame, pois era considerado profano. No final, o general abandona todas as coisas sagradas e decide fazer absolutamente tudo ao seu alcance para vencer a batalha. Quando Ishta vê o dirigível, ele corre em direção aos seus homens, que já estavam distraídos, e lhes diz para se concentrarem em restaurar as barreiras de chamas quando o incêndio florestal se apagar e eliminar o máximo de inimigos que puderem enquanto o fazem. Então, pelos próximos 7 dias, eles terão que manter a calma e ser preguiçosos para que possam vencer. Quando terminam sua tarefa, eles recuam adequadamente para longe das montanhas. Em algum lugar perto da fortaleza de desvio, Senpa finalmente viu o inimigo progredindo em sua direção. Ele chama seu povo para preparar os 6 morteiros, que eles conseguiram trazer até o local e posicioná-los para combater o inimigo. Naquele instante, Ishta envia Matthew e seus homens para reacender os incêndios florestais, ateando fogo em toras e galhos.
Quando terminam, Matthew percebe os soldados inimigos segurando rifles de ar e escondidos na floresta, esperando para atirar neles. Ele soa o alarme e faz com que seus homens se defendam contra o fogo que se aproxima rapidamente. Após sua grande luta, Ishtar ordena um descanso de 4 horas para Matthew e seu povo. Enquanto isso, Ishtar descobre sobre os dirigíveis e pergunta a Nana sobre uma possível rota oriental. Nana lhe diz que não há como haver uma rota oriental em direção à rota de desvio. Por outro lado, Senpa e seu povo percebem o inimigo recuando depois de deixar suas costas abertas. Senpa fica um pouco confuso inicialmente sobre o porquê disso ter acontecido. Momentos antes que seja tarde demais, Senpa e Torvey percebem que serão atacados na retaguarda de seu exército. Naquele instante, os soldados fantasmas tomam suas posições e se preparam para atirar mediante sinais. Quando o momento é certo, os soldados fantasmas se levantam para atirar na retaguarda do acampamento. Seu líder levanta a mão para dar o sinal, mas antes que ele possa fazê-lo, Torvey e seus atiradores disparam e os derrotam todos antes que disparem um único tiro sequer. Aparentemente, Ishtar já havia visto através do plano de Ginny e se preparado antecipadamente. Torvey dá ao plano de Ishtar um último pensamento e dispara cada último tiro de sua bala para derrubar a maioria dos Kalakar. Os carros restantes tentam fugir, mas novamente encontram seu fim de frente e são varridos da face da terra. Naquela noite, Ishtar recebe notícia da vitória de Torvey. Ele ordena que permaneçam em suas posições por mais 3 dias antes de recuarem. Assim que o soldado que reportava se vai, Yatori chega com um pouco de comida para Ishtar. Ishtar faz um pequeno piquenique com Yatori e discute os acontecimentos mais recentes em sua luta contra os Cavaleiros Sagrados e os Guerreiros Kyokan. Ishtar menciona alguns fardos que carrega e diz a Yatori que se juntou aos militares para aliviar-se desses pesados fardos. A dupla tem um pequeno momento de silêncio antes de terminar a comida. Na manhã do 6º dia da batalha, Ishtar fica sabendo que o inimigo está usando uma artilharia super pesada com 6 carroças. Isso o intriga um pouco, então ele envia alguns de seus homens para descobrir o que são essas coisas. Enquanto os homens de Ishtar fazem isso, Jian e seus homens desembainham seus canhões super avançados e os carregam com bolas. Em seguida, eles apertam o mecanismo e disparam as balas de canhão na base do Império. Ishtar e seus homens podiam ouvir os estrondos da onda de choque enquanto as balas de canhão atingiam o chão. Logo depois, cavalos pertencentes aos Cavaleiros Sagrados começam a aparecer em sua direção. Ishtar pensa um pouco e percebe que Jian e seu povo estiveram treinando todos esses dias. Ishtar pensou que estavam os enganando. Agora que eles têm apenas 2 dias restantes até que possam fazer uma retirada bem sucedida, eles têm que proteger a retaguarda a todo custo. Ishtar realiza outra reunião de guerra de emergência com seus soldados. Depois de apontar a estratégia de Ginny, Ishtar fica um pouco confuso e se culpa por não ter compreendido toda a situação em questão. No final, ele pensa em uma solução e instrui Matthew a guardar a área enquanto eles vão lutar contra o inimigo nas linhas de frente. Nanako, que suspeita que Ishtar está tentando mantê-la longe da luta, o confronta e eventualmente consegue lutar ao lado dele. Matthew fica apreensivo ao começar a questionar sua própria capacidade de proteger o acampamento pelos próximos 2 dias. Ishtar para e lhe diz para defender o acampamento por todos os meios, mas de forma alguma ele tem permissão para morrer tentando. Matthew entende o recado e continua seu trabalho. Logo depois, Ishtar e sua equipe deixam o acampamento para se encontrar com Jian e suas forças à frente. No caminho, eles encontram um estreito e fino caminho que leva à frente de batalha inimiga, e percebem que têm que derrotar completamente o inimigo em seu próprio jogo, ou então não haverá vitória para eles. Ishtar desce do cavalo e pensa muito antes de finalmente ter uma ideia maravilhosa e brilhante. Naquela noite, eles montam uma armadilha para Ginny e seu povo no caminho e esperam que eles se aproximem. Quando Ginny e seu povo aparecem, eles param na frente ao encontrar feno espalhado por todo o caminho com cheiro de óleo vindo deles. Ginny se adianta demais e se certifica de que seus homens não cruzem diretamente o feno para evitar serem queimados. Ishtar e seus homens permitem que os homens de Jian se aproximem o suficiente. Então, quando o momento é certo, Ishtar dá a ordem e o cheiro de óleo desaparece completamente. Jian percebe seu erro tarde demais, enquanto os homens de Ishtar saem do feno e matam o máximo de soldados de Jian que podem. Jian tenta chamar reforços, mas então Yatori e seu povo atacam pela retaguarda, pegando-os de surpresa. Enquanto isso, Jian senta em seu cavalo, sultando com o caos generalizado no campo de batalha à sua frente. Então, em poucos minutos, ele encontra a bandeira de rendição nas mãos de um soldado do Império. Jian tem que tomar a difícil e crucial decisão. Ele cede e discute as coisas, ou continua lutando e arrisca chegar a um impasse com o Império? Ishtar reza silenciosamente para Jian morder a isca. Felizmente, Jian o faz, bem quando está prestes a ser esfaqueado na cabeça por um soldado inimigo. Jian pede negociação e vai encontrar Yatori, a pessoa que ele pensava ser a comandante da guarnição. Para sua surpresa, no entanto, Ishtar se apresenta e se introduz como o verdadeiro comandante da guarnição. Jian se familiariza com ele e expõe seus termos a Ishtar, que é uma rendição total por parte do Império. Ishtar contra-ataca seus termos e diz a ele para recuar para que possam ter tempo suficiente para recuar para sua base principal e incendiar as linhas de frente. Jian não aceita isso, pois pensa que é invencível. No entanto, Ishtar estoura sua bolha quando ilumina um caminho para o peito de Jian, para sinalizar seu atirador invisível a vários metros de distância para eliminá-lo de vez. Agora que ele enfrenta a ameaça de ser eliminado, Ginny fica mais inquieto. Ele pensa um pouco sobre a situação e percebe que há 90% de chance de Ishtar estar blefando. Isso, no entanto, não foi suficiente para ele, pois os outros 10% seriam uma aposta muito arriscada de se fazer e perder.
Gin eventualmente decide salvar sua própria vida, então ele aceita os termos de Ishta e lhes fornece uma passagem para recuar para sua base. Ao ouvir sua resposta, Ishta presta seus respeitos ao seu colega estrategista e o escolta de volta à frente da floresta. Depois de atear fogo nas toras e reacender a barreira, Jian e Ishta discutem algumas coisas sobre o povo e a nação que os protege. Ao final de sua conversa, Ishta deixa o general inquieto saber que a preguiça triunfa acima de tudo, pois é uma das melhores maneiras pelas quais os humanos têm progredido através da evolução e do tempo. Jian parte logo depois, e Ikta desmaia, e Hattori e um outro soldado levam Ikta pelas montanhas para levá-lo ao acampamento para tratamento. No entanto, eles são atacados por um guerreiro fantasma de uma família nobre que se autodenomina Nerva Gin. Ele captura Ikta e o mantém sob a mira de uma faca, ameaçando matá-lo se Hattori não o enfrentar. No final, Hattori saca sua lâmina dupla e decide lutar contra Nerva com toda a sua força e determinação. No final, ela sai vitoriosa em sua luta, pois consegue estudar seus movimentos e esfaqueá-lo no peito. Nerva morre uma morte de herói e deixa as mãos de Ishta e Hattori. Depois de prestar seus respeitos ao bravo guerreiro, Hattori remove sua espada e se pinta de vermelho antes de verificar o problemático Ikta. Alguns dias depois, todos retornam à base da montanha e voltam ao Império inteiros e em segurança. Shamil corre para fora para verificar todos os seus amigos. Ela verifica e se certifica de que todos estão intactos e bem. Então ela se levanta e se dirige aos sobreviventes restantes, prometendo recompensá-los com terras e honra enquanto viverem. Um mês depois, Safita, o estúpido líder da guarnição, é julgado perante o imperador e considerado culpado de ser executado, enforcado e publicamente desgraçado. Naquela noite, Ishta encontra a princesa olhando para o trono no salão real. Lá, Shamil o aconselha a ascender ao topo da cavalaria imperial e erradicar a corrupção do império de sua própria essência. Ishta tenta protestar contra os métodos dela, mas, novamente, Shamil o deixa sem alternativa, forçando-o a ceder aos seus desejos para assegurar o triunfo final. Após seu encontro com a princesa, Ishta se junta a Hattori no andar de cima para conversar sobre seu pai e o trabalho extremamente árduo que ele realizou apenas para garantir que o Império estivesse novamente em boas condições. Ele então, de forma egoísta, diz a Hattori que não está ali para cuidar de nenhum país. Pelo contrário, ele está ali para protegê-la até o fim. Hattori sorri e demonstra grande apreço por todos os seus esforços dedicados a assegurar a integridade e a segurança dela.